O filósofo Henri Bergson, um dos pais do modernismo, afirmou que o olhar humano só percebe aquilo que a mente está preparada para compreender. Portanto, nós temos sempre que exercitar, sempre que nos aprimorar para ampliar a nossa capacidade de compreensão. É com essa ideia, com esse intuito que eu retomo com vocês o nosso trabalho voltado para o Enem, linguagens, códigos, suas tecnologias. Certo? Porque é necessário ampliar o nosso conhecimento, ampliar a nossa compreensão para garantir o sucesso na prova do Enem. Tranquilo, meninos? E nós estamos aqui retomando a competência 1, a competência que se refere à compreensão dos gêneros textuais. Certo? A compreensão, a leitura e compreensão dos gêneros textuais, não há ainda um aprofundamento no estudo dos gêneros, virá em competências posteriores. E nós estamos aqui agora na habilidade 3. A habilidade 3, o Enem vai colocar para vocês um gênero textual, ou mais de um gênero textual para contrapor. Vocês vão ler e vão perceber ali naquele gênero colocado na questão, no gênero textual colocado na questão, a função social, o caráter social, a percepção social dele. Tranquilo, meninos? Tranquilos? Então vamos lá, trabalhando com vocês, mais uma habilidade da competência 1. Agora a habilidade 3, com questões de Enems anteriores e uma questão inédita elaborada por nós, com a devida correção, certo? Não se esqueçam de inscrever em nosso canal. Nós somos o Guia de Linguagens, nosso canal no YouTube. Inscrever, curtir, porque o nosso trabalho depende disso, do reconhecimento de vocês, certo? O reconhecimento de vocês garante a continuidade do nosso trabalho. Tranquilo, meninos? E nós temos também um site com textos que também ajudarão vocês, ao www.guiadelinguagens.com.br. Vamos lá, meninos! Questões relacionadas à competência 1, habilidade 3. Vamos ao nosso trabalho então. Sucesso! A primeira questão trabalhada na habilidade 3, a função social dos gêneros textuais, a leitura dos gêneros textuais, observando a função social, a preocupação deles, a preocupação social dos mesmos. A questão 6 do Enem 2019, primeira aplicação. Então nós temos aqui uma propaganda institucional, com texto, gênero textual, propaganda institucional, esse é o gênero textual. Vamos lá, a leitura. Palavras têm poder. Palavras informam, libertam, destroem preconceitos. Palavras desinformam, aprisionam e criam preconceitos. Liberdade de expressão. A escolha é sua. A responsabilidade também. A liberdade de expressão é uma conquista inquestionável. O que todos precisam saber é que liberdade traz responsabilidades. Publicar informações e mensagens sensacionalistas, explorar imagens mórbidas, desrespeitar os direitos humanos e estimular o preconceito e a violência são os atos de desrespeito à lei. Para promover a liberdade de expressão com responsabilidade, o Ministério Público de Pernambuco se une a vários parceiros nessa ação educativa. Colabore. Caso veja alguma mensagem que desrespeite os seus direitos, denuncie. 0800 281 9455, Ministério Público de Pernambuco. O gênero textual é propaganda institucional, a instituição Ministério Público de Pernambuco. Tranquilos? Vamos lá agora ao enunciado. Atenção ao comando da questão, as palavras que fazem parte do comando da questão. Pela análise do conteúdo, constata-se que essa campanha publicitária tem como função social a. Propagar a imagem positiva do Ministério Público. B. Conscientizar a população que direitos implicam deveres. C. Coibir violações de direitos humanos nos meios de comunicação. D. Divulgar políticas sociais que combatem a intolerância e o preconceito. E. Instruir as pessoas sobre a forma correta de expressão nas redes sociais. Tranquilos? Assim como nas questões anteriores, vamos lá. Um tempo, pausem e respondam, tranquilos. E nós, em 10 segundos, trazemos para vocês a resposta, certo? Meninos, o item correto é letra D. Nós temos aqui um texto, um gênero textual, propaganda institucional, que trabalha a ideia dos direitos e dos deveres relacionados a palavras têm poder, o título do texto, a liberdade de expressão, certo? É um direito que todos têm e responsabilidade também, um dever de todos nós, certo? A nossa liberdade implica respeitar a liberdade alheia, tranquilos? Então o texto conscientizar a população de que os direitos, o direito à liberdade implica dever, respeitar a liberdade alheia, respeitar o direito do outro, certo?
Não, ele não está fazendo uma propaganda de uma imagem positiva do Ministério Público, não é essa a ideia. Ele não está coibindo violações, ele está orientando, está conscientizando. Não está divulgando políticas sociais que combatem, não tem políticas sociais, não tem nenhuma medida ali a ser tomada. E não está instruindo as pessoas sobre a forma correta de expressão, certo? Essa é uma questão tranquila, é uma questão da leitura de texto associada à sua função social, certo? Letra B, então vamos lá agora a mais uma questão do Enem. Então, meninos, continuando a habilidade 3, vamos agora à questão de número 34 do Enem 2018. Texto, uma matéria do jornal O Globo. O gênero textual trata de uma matéria do jornal O Globo. Na sociologia e na literatura, o brasileiro foi por vezes tratado como cordial e hospitaleiro. Mas não é isso que acontece nas redes sociais. A democracia social apregoada por Gilberto Freire passa ao largo do que acontece diariamente nas comunidades virtuais do país. Levantamento inédito realizado pelo projeto Comunica que Muda mostra em números a intolerância do internauta tupiniquim. Entre abril e junho, um algoritmo vasculhou plataformas atrás de mensagens e textos sobre temas sensíveis, como racismo, posicionamento político e homofobia. Foram identificadas 393.284, sendo 84% delas com abordagem negativa de exposição do preconceito e da discriminação. Ok? Matéria de O Globo, falando do comportamento brasileiro. O enunciado. Atenção ao comando da questão. Aos comandos da questão. Ao abordar a postura do internauta brasileiro, mapeado por meio de uma pesquisa em plataformas virtuais, o texto, postura do internauta brasileiro, minimiza o alcance da comunicação digital, refuta ideias preconcebidas sobre o brasileiro, relativiza a responsabilidade sobre a noção de respeito, exemplifica conceitos contidos na literatura e na sociologia, expõe a ineficácia nos estudos para alterar tal comportamento. Tempo para responder, 10 segundinhos, se for preciso releiam, vamos lá. E então, meninos, meninas, a resposta correta, o item correto é a letra B. O texto refuta, nega ideias preconcebidas sobre o brasileiro. Quais são essas ideias? Cordial e hospitaleiro. O texto aborda uma pesquisa que nega que o brasileiro seja cordial e hospitaleiro. Portanto, o item correto, letra B. Ele não minimiza, não suaviza, não relativiza, totalmente também não, porque tem uma ideia mais ou menos parecida com minimiza. Não está buscando exemplificar conceitos na literatura e na sociologia, não, ele está negando o conceito da sociologia. E não está expondo a ineficácia nos estudos. Ele está analisando o comportamento e negando, afirmando, aliás, que esse comportamento nega a afirmação do antropólogo e sociólogo Gilberto Freire, certo? Então, letra B, a resposta correta, tranquilos. Vamos lá agora uma questão inédita da habilidade 3, competência 1 do Enem. Meninos, meninas, nós temos aqui agora na questão inédita, uma questão elaborada por nós, uma propaganda institucional também. É muito comum nas questões do Enem a utilização das propagandas institucionais, certo? Até porque serve como uma forma de conscientizar o próprio aluno que está fazendo, a própria aluna que está fazendo o Enem, tá? Então vamos lá. Olha aqui o texto, gente, textou uma propaganda institucional, vamos a ele. O meu lixo, carrego comigo até encontrar a mentira. Compartilhe essa ideia. Aí vocês têm aqui as imagens não verbais, tá? Atenção às imagens não verbais. É um texto verbal e não verbal. Nós temos as palavras, a linguagem verbal e agora as imagens. O indivíduo e no pensamento do indivíduo uma série de imagenzinhas, certo? Então vamos lá ao enunciado. É comum na vida contemporânea a mobilização por uso racional da água, por descarte consciente do lixo, por energia limpa. Nesse contexto insere-se a propaganda reproduzida acima. Então nós temos ali o gênero textual. Esta, para obter o efeito desejado, a sua função social, letra A, recorre à linguagem não verbal jornalística, sintetiza em imagens hábitos a serem modificados, distancia-se da linguagem das redes sociais, visa ao engajamento do público, logo é panfletária, expressa objetividade pela linguagem verbal. 10 segundos para vocês resolverem, pensem tranquilos, nós voltamos com a correção. Tranquilo, meninos? Vamos lá então. Pam, pam, pam. Resposta correta, item B novamente. Nós temos aqui, ó, é comum na vida contemporânea a mobilização do uso racional por uso racional da água, descarte consciente do lixo, por energia limpa, faz parte do nosso dia a dia.
Nesse contexto, insere lá o gênero textual, propaganda reproduzida. A propaganda, para obter o efeito desejado, conscientizar sobre o lixo, recorre à linguagem não verbal jornalística, não recorre à linguagem não verbal, mas recorre também à verbal. E a linguagem não verbal não é a jornalística, tá? A linguagem não verbal é propaganda. Sintetiza em imagens aptas a serem modificados? Sim, até porque nós temos aqui no pensamento do personagem os hábitos que têm que ser modificados. Né? Energia limpa, cuidar do lixo, preocupar com o carro, com a natureza, consumo de água, consumo de energia, etc, etc, etc. São hábitos que têm que ser modificados, certo? Então a letra B está clara lá, a letra B está clara, a ideia está clara no balãozinho que mostra o pensamento do personagem, tá? Distancie-se da linguagem das redes sociais? Não. As redes sociais têm muito essa linguagem apelativa de conscientizar, de modificar comportamento. Visa o engajamento público, tudo bem. Logo é panfletária, não. Panfleto é propaganda política, certo? É um texto de propaganda política ou de propaganda comercial. Propaganda política ou propaganda comercial, panfleto. Expressa objetividade pela linguagem verbal? Não. A linguagem verbal do texto, até porque ela tem um caráter já mais subjetivo, tá? Carrego comigo, meu lixo está focado no sujeito, no eu, e não no objeto, no ele, tá? Portanto, marcada mais por subjetividade do que por objetividade. Tranquilo, meninos? Então nós temos aqui a letra B, sintetiza imagens aptas a serem modificados. Reforçando com vocês, a competência 1, ela refere-se muito, e muito mesmo, à leitura, escrita e leituras lexicoais. São questões a princípio de um nível fácil, tá? Porque o aprofundamento de gêneros textuais virá em duas competências posteriores. Tranquilos, meninos? Então vamos lá, fechamos com vocês aqui a habilidade 3 da competência 1 e logo depois nós traremos para vocês a habilidade 4 da competência 1, ok? Vamos lá então, meninos, bons estudos a todos vocês. Abraço do titio Simbas. E aí, meninos, meninas, hoje nós trabalhamos a habilidade 3 da competência 1. O nosso compromisso é trabalhar todas as competências, todas as habilidades até a semana antecedente à prova de linguagens, códigos e tecnologias do Enem, ok? Nós faremos isso para a garantia do sucesso, para a garantia da boa performance de vocês na prova do próximo Enem. E para que vocês estejam no ano que vem na universidade, certo? Eu sou o professor Silval Santana, nós somos do site O Guia de Linguagens, nosso canal no YouTube, o site www.guiadelinguagens.com.br. Quando vocês estiverem no nosso canal, não se esqueçam de se inscreverem, de curtirem, porque é o reconhecimento de vocês que garantem o nosso trabalho. Ok, meninos? Então vamos lá, a próxima habilidade, habilidade 4, para poder fechar a competência 1. Ok? Boa semana, bons estudos, um abraço do titio Simbas.